Wellington, ao longo do último mês, eu ouvi histórias de pessoas convictas de que a fé as curou. Isso é possível? Eu tenho ouvido isso ao longo dos últimos 30 anos de pesquisa e realmente é um universo fascinante. O que as pesquisas científicas mostram é que, de fato, a fé serve como uma espécie de gatilho de capacidades que estão muitas vezes adormecidas em nós. Desde o final do século XVIII, o estudo da hipnose na medicina e na psicologia mostram que as ideias carregadas de afeto podem influenciar a nossa disposição física, o funcionamento orgânico, mas também a nossa atitude. Então, se nós ficamos mais ou menos deprimidos, mais ou menos saudáveis, isso pode ter alguma relação com as coisas que nós acreditamos. Acreditar em alguma coisa como a religião é algo que pode estruturar uma vida caótica como a vida que nós vivemos e, ao mesmo tempo, além dessa crença nos estruturar a vida, nos dá, digamos, compreensão para a vida, ela também nos oferece ferramentas para lidar com os problemas da vida. Agora daí falar que a fé, aí a gente entrando na crença de um Deus, de uma religião ou de uma ideia de existência, dizer que isso cura já seria negligente. Dizer que cura é a interpretação que as pessoas têm de processos que muitas vezes elas talvez desconheçam e que se passam dentro delas. Nos ambientes, digamos, religiosos, é muito dito que é a fé que cura. Do ponto de vista psicológico, a gente não pode afastar a possibilidade de alguma coisa sobrenatural. Não é papel, nem cabe à ciência dizer da verdade ou irrealidade do sobrenatural. Mas nós sabemos que existem processos psicológicos, neurofisiológicos que podem influenciar profundamente tanto na cura quanto no adoecimento. Então as ideias podem tanto curar quanto também nos fazer adoecer. Mas aí os estudos que a gente tem até aqui feitos aqui no Brasil e fora do Brasil mostram que o que cura de verdade do ponto de vista fisiológico, de trazer a cura para uma doença, é a medicina e não a religião e não a fé em alguma coisa. Olha, até mesmo nos grupos religiosos sérios se diz sempre que jamais os pacientes devem se afastar dos tratamentos convencionais. Muitas vezes, quando eles se afastam do tratamento convencional e ficam exclusivamente com processos de cura pela fé, a doença pode não ser resolvida. Portanto, por trás de uma cura, qual é a resposta? É o tratamento convencional ou é o tratamento, digamos, religioso? O que a gente sabe é que a religião ela pode dar um conforto e isto pode, digamos, aumentar os processos imunológicos, a resistência do indivíduo, o seu próprio bem-estar. Agora, abandonar o tratamento convencional, isso seria altamente perigoso. Então a gente, por exemplo, no Espiritismo a gente ouviu histórias de pessoas que acreditam nessa ideia do merecimento. Eu estive em Abadiânia conversando com as pessoas que são tratadas pelo João de Deus há muito tempo. E elas têm a convicção de que se elas não tivessem ido lá e tivessem ficado apenas nos tratamentos medicamentosos, nas clínicas, nos hospitais, elas não teriam sido curadas. Nesse caso, quem as curou foram elas mesmas ou foi de fato essa fé que as motivou a seguir no tratamento? Como é que a gente entende essa mistura que acontece de sentimentos dentro de uma pessoa que está aí entre a vida e a morte? A doença é um processo extraordinariamente complexo e há muitas coisas que interferem. Não apenas aspectos orgânicos, a presença de microbactérias, processos, digamos, inflamatórios oriundos de várias origens, mas também aspectos psicológicos e também ambientais, sociais. Portanto, pensar saúde e doença significa pensar também no contexto, além das questões orgânicas do indivíduo. A religião, mas também outros sistemas de crença fundamentais para o ser humano podem torná-lo, digamos, mais adaptados a esse ambiente. E esse ambiente pode se tornar menos aversivo para ele. Isso pode ser fundamental para um processo de cura. Então, há pessoas que se curam dentro da religião, como há pessoas que se curam através de outros processos que não são religiosos. Algumas pesquisas mostram que é mais importante você ter uma forte convicção, por exemplo, num sistema ateísta, do que ser um religioso fraco. O que beneficia o indivíduo é essa convicção, essa força com que ele adere a um sistema de crença e não exatamente o tipo de sistema, seja ele religioso ou, digamos, ligado à natureza, à ecologia, a aspectos políticos, ideológicos. O importante é que você tenha a adesão firme, acredite convictamente naquele sistema. Do ponto de vista neuropsíquico, digamos assim, não há nenhuma comprovação científica de que essa crença gerada pela fé, esse bem-estar ou esse sentimento que é gerado pela fé dentro de nós possa de fato terminar
chegar no resultado de cura, numa melhora orgânica daquela doença, que vai além da defesa do sistema imunológico, por exemplo? Veja, quando eu me sinto um pouco mais próximo da natureza, entendendo a natureza e, sobretudo, entendendo aquilo que da natureza ou da realidade me provoca desconforto, alguma coisa que me provoca estresse, o mal que existe por aí, as doenças, as perdas, quando eu sei o que acontece, eu tenho um sistema de crença que me dá significação para isso, eu me sinto tranquilizado. E essa tranquilidade se reproduz ou se repercute no meu corpo. Então, algumas pesquisas mostram que por trás daquilo que nós chamamos de crença, existe uma série de atitudes que são transformadoras do indivíduo. Por exemplo, havia uma cidadezinha no interior dos Estados Unidos para onde as pessoas iam para buscar ajuda religiosa. O que as pessoas não lembravam é que para chegar nessa cidadezinha, elas tinham que caminhar 3 vezes por semana durante 2 horas. Então, o resultado da pesquisa mostrou que elas melhoraram porque exatamente elas faziam muito exercício físico. Elas não estavam simplesmente sob aquilo que nós chamamos de fé, a fé que cura, mas o fato de elas terem feito essa caminhada durante tanto tempo, ao longo de tantas horas, durante dias, é que foi benéfico para o sistema cardiorrespiratório. Então veja que é algo bastante complexo a gente apenas dizer que a fé, ou seja, a crença cura. Há muitas atitudes, como por exemplo a caminhada, a alimentação, que as religiões muitas vezes sugerem como sendo a melhor. Todos esses aspectos, mais o ambiente, mais, digamos, as ferramentas rituais que as religiões oferecem, tudo isso concorre para um benefício da saúde. E você acredita, Wellington, que as pesquisas atuais que já foram concluídas, e principalmente as que estão em andamento, elas caminham para a ideia de que a fé, de fato, vai se fortalecer como um instrumento, como um grande parceiro no processo de cura? Ou a gente tem aí pesquisas que já mais ousadas, que despontam na ideia de que, de fato, a fé, dentro dessa ideia do sagrado, do imponderável, de repente no futuro pode ter uma participação direta no processo de cura propriamente dito? O mais importante é caracterizar o que seria uma fé religiosa e uma crença em um sistema qualquer. Então, nós sabemos na ciência hoje que é fundamental para o ser humano ter a crença em alguma coisa que, digamos, responda às aflições, às interrogações, àquilo que nos é desconhecido. Mais importante do que ter uma crença religiosa, é importante ter um sistema de crenças que torne você mais próximo e compreendendo a realidade e o mundo. Portanto, mais importante que ter uma crença religiosa é ter um sistema de crença, seja ela qual for, com o qual você se identifique, com o qual você tenha grande convicção. Então a gente pode falar de pessoas, então, que quando acham que foram curadas pela fé, na verdade foram curadas com a ajuda da força que a fé trouxe. A fé serve como uma espécie de estupim, de gatilho para esse potencial. E por trás do nome fé, nós temos aí princípios fundamentais que têm a ver não apenas como uma forma de lidar com o mal, com aquilo que é ruim da vida, nós temos mecanismos neuropsicológicos que vão influenciar no benefício do corpo, no aumento da imunidade. Então tudo isso é fundamental, quer dizer, o sistema de crença é realmente fundamental, seja ele religioso ou não religioso. Acreditar é o mais importante até para que essa resposta orgânica de fato aconteça, né? Independentemente da fé, se ela tem uma origem religiosa ligada a alguma entidade, ou simplesmente a fé na existência de algo e no nosso lugar nesse espaço todo, né? Exatamente. O sistema de crenças que nós adotamos nos colocam no mundo, nos dão sentido para um mundo que é caótico e estabelecem uma identificação com as coisas, com as pessoas. Quando eu me sinto integrado ao mundo a partir de um sistema de crenças, eu começo a ter maior bem-estar subjetivo, tenho mais tranquilidade na vida, mais esperança, e todos esses aspectos são fundamentais para uma saúde.